Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu peço para os irmãos abrirem em Juízes. Juízes, no capítulo 19. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Primeiramente, nós vamos ler do versículo 1 ao 4 e depois nós vamos ler do 10 ao 30. Amém? Amém. Podemos ler? Amém. Juízes, capítulo 19. E sucedeu naqueles dias, quando não havia rei em Israel, havia um certo levita hospedado no lado do monte Efraim, que tomou para si uma concubina de Belém de Judá. E a sua concubina agiu como prostituta contra ele, e foi-se embora dele para a casa do seu pai, para Belém de Judá, e esteve lá durante meses inteiros. E o seu marido se levantou e foi atrás dela para conversar amigavelmente com ela e para trazê-la de volta, tendo consigo seu servo e um par de jumentos, e ela o trouxe para a casa do seu pai. E quando o pai da donzela o viu, ele alegrou-se em encontrá-lo. E o seu sogro, o pai da donzela, o deteve, e ele permaneceu com ele por 3 dias. Assim eles comeram e beberam e ali se alojaram. Versículo 10. Porém o homem não quis se demorar naquela noite, mas se levantou e partiu e veio até diante de Jebus, que é Jerusalém, e com ele havia 2 jumentos selados, a sua concubina também estava com ele. E quando eles estavam junto a Jebus, o dia já estava bem declinado, e o servo disse a seu mestre: Vem, rogo-te, e tornemo-nos para dentro dessa cidade dos jebuseus, e nela nos alojemos. E o seu mestre lhe disse: Não nos desviaremos para uma cidade de estrangeiro, que não é dos filhos de Israel. Nós atravessaremos para Gibeá. E ele disse ao seu servo: Vem e aproxime-nos de um destes lugares para nos alojarmos a noite toda em Gibeá ou Ramá. E eles passaram adiante e seguiram o seu caminho, e o sol baixou sobre eles quando eles estavam junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. E eles viraram para aquele lado para entrar e se alojar em Gibeá, e quando ele entrou, assentou-se em uma rua da cidade, pois não houve homem algum que o recebesse na sua casa para alojamento. E eis que um homem idoso vinha do seu trabalho no campo ao anoitecer, que também era do monte Efraim, e ele hospedou-se em Gibeá, mas os homens do lugar eram benjamitas. E quando ele levantou os olhos, viu um viajante na rua da cidade, e o homem idoso disse: Para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: Nós estamos passando desde Belém de Judá em direção à encosta do monte Efraim. Sou de lá e fui a Belém de Judá, mas agora estou indo para a casa do Senhor, e não há homem que me receba na sua casa. Contudo, há feno e forragem para os nossos jumentos, e também há pão e vinho para mim, para minha criada e para o moço que está com os teus servos. Não há falta de nada. E o homem idoso disse: A paz seja contigo de qualquer modo. Deixa com que todas as tuas necessidades repousem sobre mim, somente não te alojes na rua. Assim ele o trouxe para a sua casa e deu a forragem para os jumentos, e eles lavaram seus pés e comeram e beberam. Ora, enquanto eles alegravam seus corações, eis que os homens da cidade, certos filhos de Belial, cercaram a casa ao redor e bateram na porta e falaram com o senhor da casa, o senhor idoso, dizendo: Traz para fora o homem que entrou na tua casa, para que possamos conhecê-lo. E o homem, o senhor da casa, saiu até eles e lhes disse: Não, meus irmãos, não, eu insisto convosco, não procedei assim impiamente. Vendo que este homem veio à minha casa, não façais tal loucura. Vede, aqui está minha filha, uma virgem, e a sua concubina. Estas eu trarei agora para fora, e podeis humilhá-las e com elas fazer o que lhes parecer bom. Mas não façais tamanha vileza a este homem. Os homens, porém, não quiseram atentar, e ele assim o homem pegou a sua concubina e colocou-a para fora junto a eles. E eles conheceram, e dela abusaram a noite toda até a manhã. E quando o dia começou a raiar, eles a deixaram partir.
Então, ao alvorecer do dia, a mulher chegou e caiu junto à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, até que houve luz. E o seu senhor se levantou pela manhã e abriu as portas da casa e saiu para tomar o seu caminho. E eis que a mulher, a sua concubina, estava caída à porta da casa e as suas mãos estavam sobre a soleira. E ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém não houve resposta. Então o homem a colocou sobre um jumento, e o homem se ergueu e seguiu para o seu lugar. E quando ele havia chegado à sua casa, pegou uma faca e usou-a na sua concubina, e a dividiu junto com os seus ossos em 12 pedaços, e a enviou para todos os termos de Israel. E foi assim que todos os que viram isto disseram: nunca se fez ou ouviu algo assim desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Considerai-o, tomai conselho e falem o que pensam. Amém, irmãos? Podem se sentar. Esse capítulo é um capítulo muito pesado de Juízes, mas é algo que Deus quer falar conosco nesta noite. O livro de Juízes, irmãos, é um livro que relata, registra o declínio do povo de Israel, o declínio espiritual do povo de Israel. Nós vemos que no livro de Juízes, logo no início, já começa o declínio do povo de Israel. E a partir do capítulo 17, nós vemos como o povo caiu em pecado, como o povo se distanciou de Deus. Aqui não estamos falando de pessoas ímpias. Aqui nós estamos falando da tribo de Benjamim. Tribo de Deus. Foram eles que fizeram essa atrocidade com essa mulher. Nós não estamos falando de Sodoma e Gomorra, como parece bem semelhante. A única diferença aqui é que não tem um anjo para cuidar dessa moça e não cai fogo do céu. Mas o que esse povo fez, Sodoma e Gomorra também quiseram fazer com os anjos que foram até a casa de Ló. Então nós vemos aqui no livro de Juízes que o povo ele tinha se tornado tão pagão quanto os cananeus. O povo tinha se tornado tão corrompido quanto os cananeus, quanto aqueles que ali viviam. E esse livro ele nos mostra o que acontece ao povo do Senhor quando cada um faz o que quer, quando cada um age da maneira que quer. E quando aqui fala no começo do capítulo 19, fala: quando não havia rei em Israel. No livro de Juízes você pode ver que com muita frequência começa os capítulos assim: quando não havia rei em Israel. Aqui ele não está falando que precisava de uma monarquia, de um rei carne e osso, mas sim que o povo precisava voltar a Deus, o rei, ao Deus, o Senhor. Então aqui nós vemos o declínio do povo. O que Deus quer falar conosco nesta noite? Nós vemos que Deus, quando Ele separou Moisés, Ele separou Moisés para que Moisés liderasse o povo. E Deus orientou Moisés como Moisés deveria proceder. E nós vemos que Moisés ele se tornou um grande líder. Ele se tornou um grande líder para o povo de Israel. E o que é ser um líder? Um líder é aquela pessoa que vai à frente do povo, que orienta, que mostra o caminho. Aquilo que ele recebia de Deus, ele passava para o povo. E nós vemos que Moisés ele chegou a preparar Josué, porque Josué ficava sempre ao lado de Moisés, querendo aprender aquilo que Moisés recebia de Deus. Então nós vemos aqui que Moisés ele tinha um discípulo, que era Josué. Quando Deus retirou Moisés, Josué ficou no lugar de Moisés. Josué, que tinha aprendido com Moisés e também com o próprio Deus, começou a liderar o povo. Então você vê que até a morte de Josué, o povo estava bem. O povo estava próximo do Senhor. Só que teve uma coisa que Josué não fez, que era necessário. Quando Deus prometeu a terra de Canaã para o povo, Deus falou que era para destruir todos os povos inimigos. Não era para deixar um sequer. Porque o povo não tinha que se misturar com o povo pagão. O povo não tinha que ter envolvimento com o povo pagão. E nós vemos que Josué, quando ele atravessou o Rio Jordão, ele sim começou a guerrear alguns povos, Jericó, outros povos, mas muitos povos ficaram. Porque houve a divisão de terra para as 12 tribos, só que eles se acomodaram. E eles falaram: não, eles não estão fazendo mal, que mal tem ficar conosco? Então eles não destruíram todo o povo que Deus ordenou que destruísse. E algo que eu percebo também que não tem na Bíblia, eu não vejo Josué separando um discípulo para ele.
Eu não vejo Josué preparando um líder que estaria no lugar dele quando ele se fosse. Então, logo depois que Josué morre, o povo começa a cair em declínio espiritual, porque falta um líder. Porque Josué, mesmo tendo sido um homem de Deus, ele não preparou um discípulo, não preparou um líder. Ele não deixou um legado para que as pessoas da próxima geração tivessem uma base, tivessem orientação para permanecer na presença de Deus. E o que Deus está querendo nos falar nessa noite? Que todos nós precisamos de um líder espiritual. E eu vejo que como Moisés foi um líder espiritual para o povo, Jesus veio à terra para ser o nosso líder espiritual. Jesus, como Moisés falava face a face com Deus, Jesus era filho de Deus. E Jesus, ele veio para fazer o que? Nos liderar. E nós vemos que Jesus, quando ele começou seu ministério, o que ele fez em seguida? Separou discípulos. Se não fossem os discípulos, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fossem os discípulos, o evangelho não teria chegado até nós. E Jesus, quando ele partiu, ele não deixou a gente sozinho. Ele trouxe o Espírito Santo para continuar o legado que ele trouxe na terra. Então nós vemos dois tipos de liderança: Moisés e Josué, Jesus e o Espírito Santo. Só que o que Deus quer trazer para nós nessa noite? Que hoje muitas igrejas se dizem igreja de Deus, mas não tem Jesus como líder. Muitas igrejas têm nome de igreja de Deus, mas está muito longe de obedecer à liderança de Jesus. Porque o que é um legado? Legado é deixar algo de valor. E algo de valor não se constrói num único dia. É uma experiência de vida. É construído dia após dia. Nós vemos que Josué, ele era um líder. Ele era um líder guerreiro. Ele ia à frente da batalha. Ele não mandava o povo ir, ele ia junto. E aquilo encorajava o exército. Aquilo trazia ânimo ao exército. Nós vemos também que ele era um líder religioso, sim. Porque enquanto ele estava vivo, o povo não caiu em depravação. Enquanto ele estava vivo, a palavra era ensinada. Os preceitos de Deus eram ensinados. Ele era obediente a Deus. Ele era fiel a Deus. E outro, Josué, ele era servo. Um líder, em primeiro lugar, ele é servo. Ele cuidava das coisas do tabernáculo. Ele acompanhava Moisés. Ele era responsável, dedicado, zeloso e cuidadoso. Mas algo ele falhou, não deixou um discípulo. E nós vemos que o povo, no livro de Juízes, foi caindo cada dia mais. Não vou chegar em detalhes falando sobre a misericórdia de Deus, porque Deus foi muito misericordioso no livro de Juízes. Porque quando o povo clamava por ajuda a Deus, Deus levantava um juiz para ajudar, para libertar o povo. Mas aqui Deus quer nos mostrar o que acontece quando queremos agir com a nossa própria sabedoria, quando queremos agir com a nossa própria vontade. Hoje nós vemos igrejas que pregam sim o evangelho, mas não vivem isso que pregam. Hoje você não precisa entrar numa igreja para você saber se aquela igreja é certa ou não. Basta você ver aqueles que estão dentro da igreja, os testemunhos. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que se dizem crentes, mas quando você vê o comportamento, você fala, isso não é crente em lugar nenhum. Simplesmente envergonham o nome do Senhor. Simplesmente se comportam como os ímpios. Aqui o povo de Israel, nós vemos esse capítulo 19, que não foi os povos pagãos que pegaram essa concubina, foi o povo de Deus. Nós vemos aqui no capítulo 19 que o povo de Deus aqui se comportou como sodomitas, se comportou como Sodoma e Gomorra. Aquilo que Deus reprovava, eles fizeram. Eles não queriam a concubina, eles queriam ter um ato homossexual com aquele levita. E nós vemos também que esse levita não fala se ele foi levantado por Deus, porque ele simplesmente pegou a sua concubina, jogou do lado de fora, fechou a porta e foi dormir. Aonde que o homem de Deus faria algo dessa forma? Faria algo dessa maneira? Aqui não fala se ele foi levantado por Deus,
Provavelmente ele pode ter se intitulado levita. Como muitos hoje se intitulam pastores, se intitulam diáconos, se intitulam presbíteros, se intitulam missionários e levam o povo ao erro, levam o povo ao pecado. Aqui nós vemos que quando ele chegou em Gibeá, ele esperava que o povo de Deus o acolhesse. E não foi o povo de Deus que o acolheu, foi um estrangeiro de Efraim. Nós vemos aqui o egoísmo. E hoje nós podemos ver que nas igrejas de hoje, o que predomina é o egoísmo. Cada um olha para si, cada um quer resolver o seu problema. E nós vemos que quando o pastor vem pregar a palavra, ele não pensa nas almas que podem estar indo para o inferno, mas eles pensam no recurso financeiro que ele vai perder se ele pregar a verdade. Então ele fecha os olhos para aquilo que os irmãos da igreja estão fazendo, para que ele não venha perder os dízimos e não venha perder as ofertas, mas para que a igreja dele continue cheia, porque ele quer mostrar para os outros que a igreja dele tem números. Mas Deus não quer uma igreja com números, Ele quer uma igreja com qualidade. Deus, Ele trouxe o Filho dele para ser o nosso líder. Ele trouxe o Mestre dos Mestres para ser o nosso líder. E o que nós estamos fazendo com aquilo que temos recebido? Nós, como igreja, temos que orar sim para os pastores da nossa igreja, para a liderança da nossa igreja, para que seja uma liderança reta, santa, justa, que pregue a verdade, que não pisem em ovos. Porque o pastor, ele tem que pregar a verdade, independente se o irmão vai sair daqui triste, independente se o irmão vai sair daqui ofendido, mas a verdade tem que ser pregada. Então nós olhamos no livro de Juízes que a cada capítulo o povo de Deus vai caindo num abismo, até chegar num ponto que você olha e fala: meu Deus, que ponto chegou o povo escolhido de Deus? Quando a gente fala que se nós nos distanciarmos de Jesus, nós podemos nos tornar piores do que as pessoas do mundo, aqui está a prova de que pessoas se distanciaram de Deus e se tornaram piores do que o povo que ali estava. Porque os jebuseus não atacaram esse levita, os cananeus não atacaram esse levita, mas o próprio povo de Deus. E aqui nós vemos no final do capítulo que ele pega esse corpo dessa concubina e ele corta em 12 pedaços para levar revolta à tribo, a todas as tribos. Ele colocou cada pedaço em uma tribo para trazer aquelas tribos a revolta do que aconteceu. E nós vemos que Benjamim é a tribo de quem viria o rei Saul, porque o rei Saul era benjamita. E nós vemos também o rei Saul no começo do seu reinado, que ele também chegou a fazer a mesma coisa com uma junta de bois. Quando um povo inimigo veio afrontar Israel, ele também pegou a junta de bois, retalhou em 12 pedaços, para poder encorajar o povo e mostrar a revolta que ele estava por aquilo que estava acontecendo. E nós vemos aqui que as tribos, elas se uniram contra os benjamitas. Eram 400 mil homens contra 23 mil homens benjamitas. Só que as primeiras vezes que eles foram atacar os benjamitas, eles estavam tão longe de Deus que eles nem pediram orientação do Senhor. Eles foram para a guerra, eles estavam irados, revoltados com aquela situação, e eles foram para a guerra. E nessas 3 vezes que eles foram, eles voltaram derrotados. Os benjamitas derrotaram esse povo. Só na 4ª vez, quando eles oraram, jejuaram, pediram ao Senhor orientação, Deus falou: pode ir, que eu entregarei esse povo. E dos 23 mil benjamitas, sobraram só 600 homens. Eles entraram na tribo de Benjamim, e eles também destruíram as mulheres, os idosos, e sobraram só 600 homens. Quase dizimaram com essa tribo. Olha o que o pecado traz. O que Deus quer nos mostrar? Nós vemos aqui em Juízes que eles se acomodaram. Eles não destruíram aquilo que Deus pediu para destruir, que Deus ordenou para destruir. E quantas vezes eu e você, Deus nos dá uma ordenança de tirar algo da nossa vida que vai nos destruir
destruir, algo da nossa família que vai nos destruir, e nós por comodidade deixamos. Não está me afetando em nada. Não, ele está ali quietinho, não está me atrapalhando. Só que aquilo que está quietinho agora vai te atrapalhar amanhã. Aquilo que está quietinho agora vai atacar a sua geração amanhã. Pode não te atacar, mas a tua geração vai. Nós vemos que aconteceu isso em Juízes. As outras gerações, elas foram sendo influenciadas por esses povos. Eram crianças, adolescentes que estavam ali naquele meio e vendo aquilo tudo e não tiveram pais, não tiveram líderes para orientar. Então o que Deus fala? Além de um líder espiritual na tua igreja, os pais são líderes das suas casas. Pais têm que mostrar para os filhos, inculcar nos filhos as leis do Senhor. Não deixar o filho assistir tudo o que quer, não deixar o filho ouvir tudo o que quer, ver as amizades do filho, porque o que não é hoje prejudicial para ele, porque está mascarado, amanhã vai ser. Nós vemos que muitas famílias onde se envolve na pornografia, o diabo entra com o homossexualismo nas crianças. O pai, a mãe acham que não está fazendo nada de ruim, mas abriu uma brecha para o diabo entrar e afetar a sexualidade dos seus filhos. Nós achamos que somos inteligentes, mas contra o reino das trevas, só Deus para nos ajudar. Só Deus para nos orientar. Achamos que podemos assistir qualquer tipo de coisa que não vai influenciar na nossa família, mas abrimos portas escancaradas para o inimigo entrar. Depois não entendemos por que estamos em pé de guerra em casa, não entendemos por que os filhos estão revoltados, o que está acontecendo, porque não estamos seguindo os preceitos de Deus. Quando seguimos os preceitos de Deus, as coisas caminham de forma diferente. O que eu gosto da palavra de Deus, na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é que Deus não omitiu nenhum exemplo ruim. Tudo que aconteceu de ruim, Deus fez questão de registrar. E isso, irmãos, mostra o amor de Deus para conosco. Porque Ele não mostrou só o lado bom, mas Ele também falou: se você fizer isso de ruim, a consequência vai vir dessa forma. Então hoje nós não podemos dizer que somos ignorantes, porque nós sabemos que se nós andarmos distante de Deus, um abismo vai chamar o outro. Nós vemos que enquanto o povo estava com Deus, tudo prosperava, tudo era bênção. Você não quer viver só pela misericórdia de Deus, você tem que viver pela graça. Aqui nós vemos que o povo de Juízes, eles viviam pela misericórdia de Deus. Eles faziam algo errado, Deus levantava um povo inimigo, começava a afrontá-los, começava a guerra, começava a torturá-los. Eles clamavam a Deus, Deus pela misericórdia levantava o juiz. Mas o homem e a mulher de Deus não tem que viver pela misericórdia, nós temos que viver pela graça. Aleluia! Deus fala que se nós seguirmos os preceitos de Deus, se nós nos deleitarmos em fazer a vontade do Senhor, Ele satisfará os desejos do nosso coração. O crente não vive pela misericórdia, ele vive pela graça. Não estou dizendo que nós não vamos ter lutas, que nós não vamos ter levantes, lógico que vamos. Mas toda luta vai ter vitória. Toda luta vai ter um começo, meio e um fim. Aqui você vê no livro de Juízes todo. Ficava um período de paz, o juiz morria e voltava de novo, porque o povo era um povo rebelde. O povo era um povo de dura cerviz. Ele não queria obedecer a Deus. Não tinha orientação, não tinha um líder, não tinha algo que fazia o povo se voltar para Deus. Mas hoje nós temos. Jesus é o nosso líder. O Espírito Santo é o nosso líder. E através da vida do pastor, da vida daquele que prega, que nós recebemos as orientações de Deus. Hoje o véu se rasgou. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos. Hoje nós temos um relacionamento vivo com Deus, íntimo, próximo com Deus. Mas geralmente preferimos ter um distanciamento.
Ah, mas não está me fazendo nada. Ele está esperando o momento certo. Uma coisa que o diabo é perspicaz. Uma coisa que o diabo é estrategista. Ele não levanta para uma guerra se ele vai perder. Enquanto você acha que ele está adormecido, ele está te estudando. Enquanto você acha que ele não está ligando para você, ele está te observando. Ele está colocando dentro da sua casa situações, coisas para começar a te desestruturar. Um crente, quando está em bênção, é o que mais tem que vigiar. Porque quanto mais bênção você tem, é mais fácil você sair da presença de Deus. É mais fácil você se acomodar. O diabo não quer tirar você da igreja. Ele quer que você seja lá fora um mau testemunho para Cristo. Para quando você for pregar para uma pessoa lá fora, a pessoa chegar e falar assim: mas você é crente? Olha a sua vida. Mas você é crente? Olha o que você faz. Mas você é crente, mas não me derrota? O diabo não quer tirar ninguém de dentro da igreja. Ele quer contaminar dentro da igreja. Hoje você vê igrejas perversas. Igreja que vai fazer inauguração com um festival de circo. Igreja onde o funk entrou de uma tal maneira que os adolescentes estão dançando, estão fazendo danças sensuais e falam: eu sou crente, estou indo para a casa de Deus. É isso que nós vemos hoje. E se nós não abrirmos os nossos olhos e não ajudarmos a geração que está crescendo dentro da nossa igreja, o inimigo vai vir e vai ceifar. Porque nós, graças a Deus, temos uma certa experiência com o Senhor, mas eles ainda não. Para o inimigo entrar na mente deles e para o inimigo ludibriá-los é muito fácil. É com amigos, é com o que vê na TV, é com o que vê nas redes sociais. É tudo muito lindo, é tudo muito belo, porque a tentação não vai ser ruim. A pessoa não cai numa tentação porque a tentação é ruim. A pessoa cai em tentação porque a tentação é boa. É verdade. O inimigo, ele é esperto, ele é astuto. E se nós não vigiarmos, a futura geração vai ser uma geração corrompida. E a palavra de Deus genuína vai ser esquecida. Você não vê nas outras igrejas pregando a palavra de Deus genuína. Arrependimento está proibido, não podemos pregar mais arrependimento. Deus, é verdade. Não, temos que pregar alegria, amor, temos que pregar paz, prosperidade. Arrependimento não. Santidade passa longe, não precisa mais pregar santidade. E o que mais fala na Bíblia é o quê? Arrependimento, santidade. Jesus falou mais no inferno do que no céu, no tempo que ele teve aqui na terra. Jesus falou mais no inferno do que no céu. Mas as pessoas aqui estão falando do céu, mas você pode ir de qualquer forma. Deus te ama e te aceita do jeito que você é. Sim, Deus te aceita do jeito que você é. Mas a partir do momento que você entra na casa de Deus, Ele te transforma. Ele te aceita, Ele te recebe do jeito que você está. Mas Ele não vai deixar você permanecer do jeito que você está. Toda pessoa que tem um encontro com Deus, ela tem uma transformação. Toda pessoa que tem um encontro com Deus, ela tem uma mudança. Ela tem uma metanoia, ela muda de vida. Ela muda. Ela muda o falar, ela muda o pensar, ela muda o agir, ela muda tudo. Tudo. Há uma mudança completa quando uma pessoa recebe o Senhor Jesus e quando Jesus entra e transforma a vida dele. Mas hoje você vê que pessoas estão entrando na igreja e não estão tendo mudança nenhuma. Pessoas dentro da igreja fazendo coisas piores do que aqueles que estão no mundo. Tem muitos adolescentes que estão no mundo que não fazem o que os adolescentes cristãos estão fazendo. Não fazem. Muitos adultos que estão na igreja, lá no mundo, não fazem o que os adultos da igreja fazem. É pastor que casou 5 vezes e está lá pregando, tomando conta de uma igreja. E para ele casar, se divorciar é a coisa mais normal do mundo. Não prega santidade, não prega família. Então é isso que nós estamos vendo. Jesus está à porta? Está, porque a apostasia está aí. É um povo que se diz
descrente. Mas você pedir para abrir uma palavra, não sabe onde está na Bíblia. Não tem o interesse de ler a palavra de Deus. Não tem o interesse de buscar as coisas do Senhor. Nesse capítulo 19 nós vemos uma depravação total que hoje tem no meio do povo da igreja. É pastor se suicidando, é marido matando esposa, não só do mundo, mas dentro da igreja, é violência, é abuso com criança, pastor abusando de criança dentro da igreja. Não é lá fora que a gente está vendo, porque no mundo você fala, não é o mundo, o mundo jaz no maligno, mas você está vendo dentro da igreja. Hoje nós estamos lidando com um povo igual de Juízes, um povo que não quer nada com Deus, um povo que se distanciou de Deus, um povo que quer viver como o mundo e quer as bênçãos de Deus, um povo que quer viver as regalias do mundo, mas também quer as bênçãos de Deus, um povo que exige que Deus mude a sua vida, exige que Deus lhe dê prosperidade, mas não quer se lavar, não quer se limpar, não quer deixar as coisas velhas para trás, mas quer trazer consigo todo o lixo, toda a corrupção que ele aprendeu e que ele recebeu do mundo, e acha que Deus vai aceitar. Hoje eu vi um rapaz que a colega da Gabriela, o irmão dela morreu. Ele foi para o céu, falando que foi para o céu, não sei o motivo da morte, mas com fotos do menino num bar com garrafas de bebida, fumando. Meu Deus. E a pessoa fala, foi para o céu. Não queremos, não sabemos. É Deus que sabe quem vai para o céu, não vai. Mas numa situação dessa, do jeito que essa pessoa se encontra, ela iria ser recebida no céu por Deus? Meu Deus. E uma família que se diz crente. Jesus. Numa família em que a menina dança funk de forma que dá até vergonha de ver. Mas está lá na igreja. Coloca lá as fotos do culto, da palavra. Mas quando você vê, você fala, isso não é crente. E é isso que eles acreditam, nessa ilusão. Porque os pastores de hoje estão criando ilusões. Os pastores de hoje estão falando sobre ilusões. Vive a vida que você está vivendo, Deus vai te abençoar e você no final vai ganhar a recompensa eterna, que é a salvação. É mentira. Meu Deus. Quem está cuidando da igreja, quem é o líder da igreja é Satanás, não é Deus. Quem que é o pai da mentira? É Satanás, não é Deus. Porque Satanás está fazendo o quê? Eu vou enganar esse povo. Eles vão achar que vão ser salvos, mas não vão. Meu Deus. Chegar na hora, vamos ver quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Por isso que Satanás não quer tirar o povo da igreja, mas ele quer deturpar a igreja. Porque uma pessoa enganada, uma pessoa ludibriada, iludida, ela não vai pensar em reagir, mudar, porque ela está sendo enganada. Agora, a partir do momento que eu chego para a irmã Flávia e falo a verdade para ela, mesmo que doa, no momento ela pode ficar irada comigo, mas eu tenho certeza que ela vai para a casa dela, ela vai refletir naquilo que foi dito. Aleluia. Ela vai refletir, ela vai pensar naquilo que foi Glória dito. a Deus. E o Espírito Santo vai tocar na vida dela e ela vai ter uma mudança, porque ela foi confrontada. Agora, uma pessoa que não é confrontada, que está tudo bem, você está bem, você está no caminho certo, ela não vai refletir na vida dela. Não, está todo mundo falando que eu estou bem, eu estou bem. Porque na igreja só prega só bênção. Só bênção, não, eu estou bem, eu estou no lugar certo, vou receber minha bênção. Mas chega no final da vida, vai para onde? Para quem tem guardado a sua alma? Para quem você tem preparado a sua alma? Não estou falando só de vida abençoada aqui na terra, como Deus promete, mas para quem nós temos preparado a nossa alma. Então, nesse capítulo de Juízes 19 mostra um povo que conheceu a Deus, mas que nesse momento esqueceu quem era Deus, por causa das coisas do mundo, por causa dos povos pagãos que estavam ao redor. Se distanciaram de Deus, achando que uma vez escolhido por Deus, sempre vou ser escolhido por Deus. Uma vez salvo, você sempre salvo. Deus me salvou ontem, não, você salva agora para sempre. Posso fazer o que eu quiser.
Deus não falou isso na Bíblia. Deus falou que nós temos que lutar pela nossa salvação. Nós temos que lutar para que nós não venhamos perder a nossa coroa. Mas o que eles pregam lá fora, uma vez salvo, sempre salvo. Tranquilo. Pode viver a vida que quiser. Deus te salvou, você vai para o céu. Deus te salvou, você vai ter uma vida boa, vai ser próspero, vai para o céu. O inimigo não quer te deixar pobre. O inimigo não quer te deixar doente. Ele quer te deixar bem. Ele quer te deixar rico. Ele quer te deixar rodeado de amigos. Para quê? Para te enganar. Porque ele sabe que o fim dele está próximo. Ele sabe que Jesus está para voltar. E quanto mais pessoas ele enganar, para ele é melhor. Nós não estamos lidando com qualquer pessoa. Nós estamos lidando com alguém que desde o Jardim do Éden tem feito o mal. Ele é especialista em fazer o mal. Ele é especialista em enganar. Ele é especialista em mentir. Ele é especialista em atacar famílias. Ele é especialista. Mas às vezes nós agimos pela nossa própria sabedoria. Não, eu vou enfrentar sozinho. Não vai. Não adianta, não vai. Se não tiver Deus, não tiver o Espírito Santo, não tiver Jesus, você não vai. Se Jesus não te iluminar, você não vai. Se o Espírito Santo não abrir os teus olhos, você não vai. Você vai cair como um patinho. Em todas as armadilhas que Satanás colocar na tua frente, você vai cair como um patinho. Vai cair de um lado, levanta, vai cair do outro. Porque é o que o povo de juízes fazia. Deus levantava o juiz, tirava eles, Satanás colocava outra armadilha e caía. Não sei se alguém aqui viu um vídeo de uma ovelha que o pastor terminou de tirar ela da vala, ela sai correndo para ficar na vala lá na frente. E muitas vezes o povo de Deus faz isso. Deus acaba de tirar do lamaçal, acaba, limpa, cura. Não dá um mês, a pessoa vai cair de novo. Meu Deus! A pessoa vai cair de novo. E o diabo, ele quer isso. O diabo, ele quer isso. Quanto mais pessoas corrompidas estiverem na igreja, para ele é melhor. Porque uma maçã podre, ela contamina todo o cesto. Uma maçã podre dentro da igreja, ela contamina toda a igreja. Por isso que temos que orar pela nossa liderança. Porque um líder forte torna uma igreja forte. Mas um líder fraco torna uma igreja fraca, pecadora, frágil. Por isso que temos que orar para que Deus venha revestir a nossa liderança, para que Deus venha dar sabedoria, para que Deus venha dar estratégia, para que Deus venha dar direção, para que Deus venha abrir os olhos, para que Deus venha abrir os ouvidos espirituais, para que Deus venha comandar esta igreja, para que a nossa igreja venha ser uma igreja forte, para que venhamos deixar um legado para as futuras gerações, para que os que estão aqui hoje, novos, adolescentes e crianças, venham crescer sendo pastores, pregadores do Evangelho verdadeiro, missionários, diáconos, pessoas que levam a palavra de Deus com verdade, com santidade, não a bagunça que está hoje. Hoje qualquer famoso agora é crente. Qualquer famoso é crente, a Crete é crente, a Joelma é crente, e aí vai. E olha o crente que o mundo está vendo. Olha o crente que o mundo está vendo. Olha o testemunho que o mundo está vendo de crente. Jesus, quando veio, ele falou: eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. E muitas vezes você não quer perder uma amizade, então você quer se comportar como ele. Não quero perder a amizade. Mas você tem que perder essa amizade. Se essa amizade está te levando a pecar, afasta. Se o familiar está te fazendo pecar, afasta. Nós temos que estar em paz com todos, temos que amar a todos, mas não quer dizer que nós temos que conviver. Aqui o povo estava convivendo e foi contaminado. É mais fácil ir para levar alguém da igreja para o mundo do que você trazer uma pessoa do mundo para a igreja. Eles têm mais lábia, eles têm mais argumentos. E uma pessoa que não está baseada na palavra de Deus, uma pessoa que não ora, que não busca Deus, que não se santifica, que não jejua, cai e vai embora. É mais fácil. Só que agora o diabo está tendo outra estratégia. Ele está trazendo situações mundanas para dentro da igreja para se tornar discutível. Situações que para Deus já foi fechado, não tem que
discutir, ele está trazendo para dentro da igreja. Pastores que antes pregavam contra o homossexualismo, hoje falam que o homossexualismo é doença. Hoje fala que temos que respeitar porque existe sim homossexualismo, porque Deus criou sim o homossexualismo. E eu ouvi isso de pastor. E o diabo foi tão cruel com ele, que tirou o filho e não faz um mês a esposa dele morreu. Um que pregava santidade, um que era ex-satânico, que quando se converteu era um homem de Deus, hoje se desconverteu. E levando isso para muitas e muitas pessoas. É verdade, Deus. Então nós vemos que o diabo ele tem trazido assuntos que para Deus está fechado, é daquela forma que ele traz para a gente discutir. Para trazer discussão para a igreja. O que você acha? Porque ele está querendo implementar dentro da igreja o relativismo. Ah, não é bem assim. Não, porque Jonatas, ele era namorado de Davi, como eu já ouvi muitos pastores falando. E quando Davi falava que amava Jonatas mais do que muitas mulheres, não, porque eles tinham um relacionamento. Olha como deturpa a palavra de Deus. Basta alguém que saiba falar bem, basta alguém que tenha uma boa retórica, uma boa apresentação, pegar um versículo e a pessoa que não tem conhecimento, ele engole rapidinho. Por isso que não querem pregar o Evangelho. Por isso que não falam, não precisa ler a Bíblia, não. Porque quando você lê a palavra de Deus, o que Deus fala? Conhecereis a verdade vos libertará. Se você lê a palavra de Deus, Deus abre os teus olhos. Aleluia! Para muitas e muitas coisas que antes estavam fechados. Mas o povo hoje não precisa, não. Porque eu tenho coach. Eu tenho coach cristão que vai me ajudar, vai resolver o meu problema. É por causa disso que se levantam seitas e mais seitas. E vai multidões e mais multidões. Por quê? Porque o povo não lê, o povo não busca o conhecimento, o povo não busca conhecer a Deus. Como foi pregado hoje no devocional, não sabiam que tinham que levar a arca de Deus com levitas. Que eles tinham que levar na vara, os levitas teriam que levar. Então, quando o boi tropeçou e a arca ia cair, ia pôr a mão, porque já tinha acontecido da arca ter aberto, e mais de 70 pessoas morreram porque viram que estava dentro da arca. Ele foi colocar a mão, Deus o matou na hora. Falta de reverência. Mas por quê? Porque não buscou conhecer a Deus. Depois que Davi foi, ele falou, não é assim que tinha que levar a arca. A arca tem que ser trazida por levitas, na vara, do jeito que Deus falou para Moisés. Então Deus ele deixou escriturado tudo para mim e para você. Então quando acontece algo de ruim, nós não temos que culpar a Deus. Porque Deus vai chegar, mas está aqui na palavra, por que você não foi e não aprendeu? Por que você não buscou conhecimento da palavra? Agora você está chorando por algo que eu falei que não era para fazer? Estava aqui escrito, você não leu porque você não quis. Perdeu o seu tempo fazendo outra coisa. E não buscando conhecer a minha palavra. Não buscando conhecer aquilo que eu tenho preparado para mim, para você e para sua família. Até comentei com meu marido, acho que antes de ontem eu tive um sonho. Que eu e meu esposo, nós estávamos cantando o hino da harpa. Porque hoje nós vemos que tem muitos louvores que também estão corrompidos. Muitas letras de louvores que é tudo mundano. Engrandece o homem e não engrandece a Deus. E eu e meu marido estávamos cantando o hino da harpa em casa, na entrada de casa. E eu via entrando pelo portão de casa pessoas queimadas, toda queimada, andando que nem macaco. E vinha correndo na nossa direção. E quando nós cantávamos o hino da harpa, essas pessoas viravam pó. Explodia, virava pó. Teve um que eu cheguei a pegar ele assim, comecei a cantar o hino da harpa e ele explodiu na minha mão. Eu falei pro meu marido, isso aqui é demônio querendo entrar dentro de casa. Não foi? A gente estava conversando, eu falei, demônio querendo entrar. Mas olha o poder do louvor genuíno. Porque o hino da harpa tem o quê? A palavra de Deus. O hino da harpa exalta a Deus, fala da salvação, fala do perdão, do arrependimento. É a palavra de Deus cantando. Então, quando você está alicerçado, quando você está com a base da palavra de Deus, o inimigo não consegue chegar na tua vida. Porque Deus te dá direção. Eu creio que sonhos que nós temos é Deus nos dando direção. Olha, está acontecendo isso. Olha, vigia aqui.
fazer. Deus nos mostra antes de acontecer. Obrigada, Deus. Quem tem olhos tem que ver isso que Deus mostra. E graças a Deus, Deus tem se revelado para muitos irmãos aqui na igreja. Então nós temos que ficar aqui alicerçados nessa palavra. Porque Deus, Ele tem falado com a igreja. Deus, Ele tem abençoado, Deus tem guardado, Deus tem respaldado, Deus tem protegido, Deus tem colocado as tuas asas sobre essa igreja. Estamos passando por luta, passamos, mas eu vejo aqui que cada irmão vem com uma luta, daqui a pouco estou com a vitória. Porque Deus traz a vitória. Estou passando por luta nessa área, daqui a pouco você recebe 2, 3 dias. Irmão, foi bênção, consegui a vitória. Olha o que Deus tem feito com a nossa igreja. Olha o que Deus tem feito nas nossas vidas. Não venhamos ser como um povo de juízes que abandonou a Deus. Não venhamos ser como esse povo, mas venhamos ser como um povo escolhido, lavado e remido no sangue de Jesus. Venhamos ser a noiva adornada de Cristo, esperando com paciência a vinda do Senhor, clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que venhamos ser as noivas sábias, não as nécias. Que venhamos todo dia querer encher a nossa botija de azeite, para que a nossa lamparina não se apague. Que venhamos ser o sol da terra, que venhamos ser a luz do mundo, que venhamos ser a árvore frondosa com frutos, para que o Senhor venha podar, não cortar e lançar no fogo, mas venha podar para que venhamos ter mais frutos. Que venhamos ser irmãos e irmãs em comunhão, que busquem a Deus, que ajude o outro na caminhada, porque nós não estamos numa corrida, mas sim numa maratona. E nós queremos que todos venhamos ir juntos para o céu, que venhamos ser uma igreja de mãos dadas, um ajudando o outro, um orando pelo outro. Porque, irmãos, nós temos que ter sim um grupo de intercessão na igreja. Enquanto um está na frente de batalha, o intercessor está ali, na retaguarda, orando, fechando a brecha. Enquanto um saiu, o irmão, eu vou visitar tal irmão, vou evangelizar. O irmão da igreja tem que estar orando, intercedendo para cumprir aquele irmão que vai levar a palavra. Para que aquela palavra que for levada, ela venha atingir aquela pessoa de tal maneira que a pessoa venha para Cristo. Para que o inimigo não venha atrapalhar. Nós temos que ser uma igreja de intercessores. Do irmão chegar e falar assim: irmão, eu vou passar por uma tal luta, eu vou para tal lugar, vou ter que resolver tal assunto. O irmão que estiver disponível, dobrar o joelho e interceder. Porque é assim que o povo vence. O povo de Deus vence dessa maneira. Não é com socos, não é com guerras carnais, não, é com oração. É com oração que a cura vem, é com oração que portas são abertas, é com oração que famílias são reconstruídas, é com oração que família é transformada. Que não venhamos deixar de orar e que também não venhamos de deixar de ler a palavra de Deus, nos alimentar todos os dias da palavra de Deus, buscar a Deus com todo o nosso coração, porque quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo revela, ele revela a vontade de Deus, ele revela a direção que você tem que tomar, a direção que eu tenho que tomar. Toda decisão que eu e você venhamos fazer, que venhamos primeiro pedir a Deus: Deus, o que eu devo fazer? E esperar a resposta do Senhor. Porque aquele que segue a vontade e o direcionamento de Deus nunca perde uma batalha. Agora nós vemos aqui o povo das 3 vezes que foi para destruir os benjamitas. Eles não pediram a orientação de Deus, perderam. Mas quando eles pediram a orientação do Senhor, o Senhor deu nas mãos deles. Deus, Ele dá o inimigo nas nossas mãos. É verdade. Deus, Ele luta a nossa causa. É Deus. O rei Ezequias, se não me engano, quando recebeu a carta, entregou para Deus. Falou: olha o que o povo inimigo está falando de nós. Deus mandou um anjo e matou 180.000 soldados e o povo não fez nada. Porque Deus foi à frente. Porque Deus mandou um anjo e foi à frente. Porque Ele entregou a Deus. Nós temos que entregar as nossas causas a Deus. E vigiar, para que nós não venhamos cair nesse mundo, para que nós não venhamos tornar esses crentes meia boca, que dizem que são crentes, mas vivem uma vida igual à vida do mundo, amém? E assim agradeço a oportunidade.